Esta sexta-feira a gente vai falar sobre um tema que muitas vezes os pais começam a notar comportamentos distintos na infância. Vão sublimando e aí somente na vida adulta essa pessoa pode descobrir que tem transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, o que a gente reduz na sigla TDAH. Afeta adultos, mas pode ser diagnosticado lá desde a infância. A ausência desse diagnóstico pode trazer aí, muitas consequências na vida adulta. Consequências desagradáveis, desafiadoras, que fazem com que esse adulto seja hoje um adulto disfuncional em relação à vida profissional, ao relacionamento. Então, para falar especificamente sobre TDAH, a gente trouxe, inclusive, de Campina Grande, a psicóloga Nahirmã Basílio, que trabalha não só na rede social, fazendo essa consciência, trazendo essa educação, mas também no consultório com TDAH. Vamos explicar para o pessoal de casa o que é. Boa tarde, Nahirmã, seja bem-vinda. Boa tarde, Fernanda. Boa tarde a todo mundo que está em casa acompanhando esse programa tão especial, né? E fui convidada, com muita honra, estou aqui para trazer informação acerca desse tema, que é um tema especial demais e especialmente, né, vem aparecendo cada vez mais demandas num grupo dos adultos. A gente se falava em TDAH anos atrás quase como um transtorno infantil, né? É um transtorno do neurodesenvolvimento. Então, inicia-se na infância e predominantemente permanece até a fase adulta, em cerca de 60% dos casos. Em uma outra parte, ocorre remissão parcial ou total dos sintomas, né? E o que será que é o TDAH? Que a gente tanto ouve falar, como você bem descreveu, déficit de atenção com hiperatividade, e algumas pessoas dizem assim, mas determinadas pessoas que eu conheço não têm hiperatividade. Não seria o caso de ser um TDA? Não, hoje a gente utiliza a sigla TDAH porque acredita-se na hiperatividade mental para os casos onde há predominância dos sintomas desatentivos. Sim. Né? Então, o transtorno de déficit de atenção com hiperatividade é um transtorno do neurodesenvolvimento que afeta principalmente 3 áreas, que é a atenção, né? Então, são padrões persistentes de desatenção que causam prejuízos em áreas diversas da vida. Hiperatividade, também chamada de inquietação, e a impulsividade. E aí são manifestos em diversos sintomas. O DSM-5, que é o Manual Diagnóstico dos Transtornos Mentais para os Psicólogos, eles lá descrevem 9 sintomas de desatenção e 9 sintomas de hiperatividade e impulsividade, onde na fase adulta, se você tiver pelo menos 5 sintomas de um ou de outro, ou de ambos, porque pode haver um tipo combinado de fatores, você se enquadra no diagnóstico do transtorno, né? E isso se manifesta em diversas áreas da vida, como você bem falou. Na fase adulta, mais intensamente, na área ocupacional, no trabalho, na sociabilidade com as pessoas, na conjugalidade, onde há um nível prevalente de divórcios no público com TDAH. Há muitas vezes na área do trabalho, um maior número de desistências, né, de troca de trabalho, de insatisfação nesse ambiente. No ambiente acadêmico, cerca de 75% chegam a desistir, né? Se chegarem à faculdade, por não sustentar adequadamente. Evasão, né? Há uma evasão. E além de outras áreas, a partir de algumas comorbidades, que são transtornos que se associam ao TDAH, né? E que podem comprometer ainda mais esse indivíduo. Só que o adulto de hoje foi uma criança do passado e certamente com os sintomas que aí, fulano é danado demais, menino, não para quieto, né? Fulano, minha, tá tão mal na escola, não consegue, olha, não presta atenção em nada e vai levando como senso comum, como uma fase e vai sublimando isso. Não pode sublimar tudo, né, Nahirmã? Não pode. Eu venho falando esse mês, que é o mês da mulher,
sobre como o transtorno se manifesta nas mulheres, que são o principal grupo subdiagnosticado, porque na mulher se apresenta muito mais a desatenção, né? Então a gente relativiza muito isso porque acredita-se no transtorno quanto hiperatividade, aquele menino impulsivo, que sobe em tudo, né? Que não tem modos, fala o que pensa, não filtra, né? Mas também tem aquela menina que é quietinha no mundo da lua, não consegue acompanhar a classe nas notas, no aprendizado, né? Demoram mais a desenvolver a leitura, a escrita, pode haver problemas na coordenação motora, então caem muito, a letra é ilegível por vezes. E quando a gente não observa isso, né? Hoje existe muita informação, mas os adultos que vêm hoje é porque lá atrás eles não foram diagnosticados e muitas vezes eles não vêm por TDAH, eles vêm por depressão, por ansiedade, outras questões, né? Por outras questões, mas que o problema de base é o TDAH. Uma telespectadora mandou pra gente justamente que não sabe por onde começar. Ele tem um filho com 7 anos, tem vários comportamentos que vê que são diferentes dos comportamentos da irmã, por exemplo, ele não cita quais são esses comportamentos. E aí começa, eu queria saber qual médico, né, qual especialidade deve procurar para iniciar um diagnóstico. Sempre fica meio perdido, por onde eu devo começar? Olha, o indicado é que comece por um clínico ou o neurologista, no caso de criança, neuropediatra, e na infância é predominante que seja esse o profissional de base para diagnóstico do transtorno. Na fase adulta, o indicado é que seja o psiquiatra, porque a imensa maioria já apresentam comorbidades. E aí, para diagnóstico, é um pouco mais preciso, né, nessa questão da avaliação de outros transtornos mentais que podem estar associados. E aí, esse profissional, geralmente, ele encaminha para um psicólogo, preferencialmente que tenha especialização em neuropsicologia, porque o perfil neuropsicológico do indivíduo com TDAH, ele é específico, principalmente ao que tange o que a gente chama de funções executivas, né? Que são disfuncionais, né? Ou seja, o indivíduo ele tem muita dificuldade em organizar, planejar, executar corretamente os comandos, entender as regras das situações. E isso compromete todas as funções, as dimensões da vida. A Maria Salles está querendo saber se tem tratamento na fase adulta. Tem, Maria Salles, né? Tem sim. Olha só, tem tratamento e é indicado que você procure, né, um profissional que tenha o conhecimento sobre o TDAH, porque infelizmente nem todos têm conhecimento aprofundado e principalmente na fase adulta que se confunde com outros transtornos, como por exemplo o transtorno de humor, né, a ansiedade generalizada, mas tem tratamento sim, o tratamento de ouro para o TDAH, ele é a combinação entre o medicamento e terapia, especialmente a terapia cognitivo-comportamental, né, porque tanto o comportamento quanto a cognição desse sujeito é desabilitada. Claro. E precisa de reeducação em diversas áreas. Lembrando, a Ana Caroline traz aqui uma pergunta. Ela tem um filho de 3 anos e ela disse que ele é bastante agitado, fica observando ele diariamente, percebe que ele é muito impulsivo, sobe tudo, não para um segundo. Qual a especialidade procurar? Tá perdida. Vamos falar aí com relação à idade, gente, porque às vezes é muito cedo para fechar diagnóstico, sobretudo sobre transtorno de hiperatividade e a falta de atenção. Então, tá muito cedo para a gente dizer que é isso, né? Isso. Especialmente porque a área responsável pelas disfunções, ela realmente vai se desenvolver melhor tardiamente, não? Aos 3 anos, a criança, ela naturalmente é mais agitada, impulsiva, tem mais controle. Exploradora, né? Ela é exploradora, ela precisa desse comportamento para descobrir o mundo, né? E aí, hoje, a gente fala, sim, em tratamento precoce, em casos de crianças que estão com comportamentos de risco, né? Por exemplo, não conseguem dormir durante a noite ou têm um sono muito inquieto, porque isso atrapalha o
desenvolvimento dela. Então, a gente precisa cuidar cedo, mas a gente não trabalha com o diagnóstico em si, né? A gente não vai fechar um diagnóstico de TDAH numa criança com 3 anos. O indicado é que a gente vá trabalhando alguns fatores que ele apresenta dificuldade. Cuidar do comportamento e só pra frente a gente entender o que é que está se passando na cabeça dessa criança. E geralmente se revela mais quando a criança está na fase de aprendizado da leitura e da escrita. Que ela está na escola, ela não consegue acompanhar ou então apresenta um comportamento desadaptativo. Né? Uma telespectadora já tem o diagnóstico do filho de autismo leve e ela quer saber se pode ter uma junção com o TDAH. Pode sim, é uma das comorbidades possíveis, né? E é bem interessante falar sobre isso. Eu já postei algumas vezes sobre o TDAH, a diferença entre o TDAH e o TEA e também as semelhanças, porque eles interagem em alguns sintomas, mas se divergem em outros. E aí é muito importante ter uma avaliação com um neuroespecialista e também fazer uma avaliação neuropsicológica para entender melhor esses sintomas. Tawane, não deixa de procurar o especialista para ajudar o seu filho, tá? Para um melhor desenvolvimento. A nossa maravilhosa tem um Instagram que é cheio de informação. A Nahriman faz um trabalho belíssimo de psicoeducação através das redes sociais. Para você, não substitui terapia, viu, gente? Tem muita gente que acha que rede social é a terapia. Não substitui, mas Nahriman faz essa função mesmo de levar para o pessoal mais informação e desmistificar e tirar você do senso comum. Outra coisa que eu quero aproveitar o meu papo aqui é para você estar parando de enquadrar pessoas. Menina, TDAH, tudo... Para, gente, tem critérios de diagnóstico, são critérios seríssimos e só um profissional pode fazer isso. Então, para de estar chamando seu filho, dizendo que seu filho é, que o filho de fulana é, e assim você vai colocando todo mundo num balaio, num senso comum, e aí vai popularizando algo que não deve ser feito, né? Não, exatamente. Inclusive, eu quero abrir aqui um espaço para divulgar que foi aprovado recentemente no Senado e sancionado pelo presidente uma lei, né, que dá suporte a crianças, tanto com TDAH como com transtorno de aprendizagem, para que elas sejam tratadas, diagnosticadas corretamente, encaminhadas pela escola para os serviços de saúde, para poder ser acompanhadas devidamente e ter o seu desenvolvimento garantido, né? E sobre isso, inclusive, eu fui coautora de um livro de avaliação psicológica e escrevi um capítulo sobre a lei, sobre a implicação da lei e como o psicólogo vai trabalhar diante disso, né? São as novas configurações. Então, é muito importante levar a sério, porque a banalização dos sintomas só dificulta o correto diagnóstico daqueles que realmente apresentam um transtorno. É isso mesmo. Siga Nahriman, tá lá, ó, Nahriman Basílio Psi, tá? Aqui no rodapé. Olha aí, a telinha dela, tudo juntinho. O nome é árabe, gente, por isso que é diferente. Obrigada, Nahriman, por ter vindo. Parabéns pelo seu trabalho tão brilhante, viu? Muito obrigada. Conte sempre conosco aqui com esse espaço para divulgar, tá certo? Um beijo, bom retorno, boa viagem. Muito obrigada, até mais. Nahriman volta para Campina Grande, mas tem muita gente que diz assim, eu queria tanto uma moto para viajar.